Voltamos, Brasil! WhatsApp liberado 964450532 está liberado para vocês, gente. Vamos falar de um assunto sério? Vamos lá, você é pai, você é mãe, é irmã, né? E neste momento está todo mundo muito preocupado, muito preocupado. Quer dizer, na verdade a gente fica preocupado todas as horas, né? Cada hora inventa uma droga nova, cada hora é um perigo nas ruas, cada hora é um perigo que está fora dos nossos olhos. E a gente fica com o coração na mão, né? Então, cada vez que surge uma droga que está devastando, né, matando tantas pessoas, a gente fica desesperada. E o Milton Mussini, ele é especialista em prevenção às drogas. Vou falar um pouquinho sobre o Milton. Bem-vindo, tá, Milton? Obrigado, Nani, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom ter você, viu, aqui. Vou falar para vocês só conhecerem um pouquinho do trabalho dele. Ó, o Milton Mussini, ele é policial civil há 33 anos, palestrante profissional há 27 anos, especialista em prevenção às drogas e autor dos livros Drogas, Pais e Filhos, baseado na vida real. A realidade sobre maconha e liderança na prática, evolução das drogas sintéticas e a constante, a cada dia a dia, que surgem novas drogas. A droga da família K, né, que surgiu agora em 2010 com a K2, passando para a versão K4 e atualmente, gente, já está na versão K9, uma droga que pode causar dependência química, tá? Já na experimentação. Usar já pode se tornar dependente, tá? Vem causando aí uma grande preocupação aos agentes da saúde e toda a sociedade. Então, olha o perigo. Então, Milton, eu queria que você explicasse um pouco para a gente. Você viu como vai avançando? Então, sempre quando eu venho aqui, eu trago uma novidade nova, né, Nani? Infelizmente, novidades ruins, mas né? novidades ruins, mas que a gente tem que servir de alerta para os pais, para que nós possamos ficar alertas e saber como identificar isso e o que está acontecendo nas ruas, né, Nani? Sim. Então, os pais hoje têm que ficar... Eu sempre comento nas palestras que ser pai e ser mãe hoje dá muito trabalho. Não é igual na nossa época, que a gente chegava para nossa mãe e falava, mãe, eu vou brincar na rua... E minha mãe só falava assim, volte antes do escurecer. Tantas horas. Pronto, né? Hoje não, hoje tem muitos perigos. E a grande evolução do mundo das drogas é as drogas sintéticas. As drogas sintéticas o que são, Nani? São drogas feitas em laboratório. Então você fabrica essa droga para um determinado efeito, para um determinado fim. Então a droga feita em laboratório justamente é isso, é a droga sintética que o profissional do mal, né? Que o crime organizado tem químicos e farmacêuticos a serviço deles, e eles produzem essas substâncias para um determinado fim, para uma determinada galera, para uma tribo. Então vai ter droga, daqui para frente vai ser drogas para a pessoa que quer ficar down, conversando quieta no seu canto, para as pessoas que gostam de agito, que quer dançar a noite inteira. Então, hoje, Nani, nós temos centenas de drogas sintéticas no mercado. E quais as preocupantes para você? Hoje, as que mais estão no mercado... Você vai falar dessa K9, que é um K9 perigo? Pro final, né? Mas tem o MDMA, que eles apelidam de MD. Algumas cidades apelidam essa droga de Michael Douglas, por causa do MD. Mas nada a ver com o profissional de Hollywood. O MDMA é uma substância metileno dióxido de metanfetamina. É uma droga que causa muita euforia nas baladas, é usada muito nas festas raves. Só para ter uma ideia, né, a versão líquida dela, e hoje nós temos essa facilidade, né, nós não, os químicos, essa facilidade de fazer essas drogas líquidas igual água, sem cheiro, sem cor. Então eles vendem a gota dessa água. Então o cara vai numa festa, ele põe a droga num vidrinho de rinossoro, esses de pingar sorinho no nariz de bebê, e com conta-gotas ele vende a gota. Uma gota dessa droga, Nani, pode durar até 10 a 12 horas de efeito no organismo da pessoa. O que faz no organismo? Então, da euforia, a pessoa fica elétrica, agitada, muito ansiosa. Então, ela pula, dança a noite toda e acha que está legal, o organismo não está sentindo. E o organismo? Mas a parte física está sentindo. Tudo esse impacto, né? De você ficar sem dormir a noite toda, de você dançar, pular a noite toda. E em função disso, Nani, olha que absurdo. Essa droga MDMA... ela tem causado em algumas pessoas overdose de água. Porque a pessoa dança a noite toda, o corpo desidrata e ele começa a beber muita água e pode afogar e até morrer por overdose de água. Olha que absurdo isso. Meu Deus. Né? Então, essa evolução das drogas sintéticas vai ser a grande novidade, não, mas o grande ponto do mercado. A gente tem que ficar cada dia mais antenada. Sim, principalmente os pais que hoje... não sei se é uma culpa ou não estou aqui para julgar, mas
transfere a responsabilidade de cuidar dos filhos para a escola, para o padre, para o pastor, enfim. Mas ele fica de lado, esperando que a sociedade faça alguma coisa. E não. Como eu disse, ser pai e ser mãe hoje dá trabalho. Então, nós temos que estar atentos. A educação começa em casa. A educação dos nossos filhos, a formação dos nossos filhos é em casa, né, Nani? Então, não basta a gente estar com o avanço da tecnologia, onde pais e filhos se conversam através de aplicativos de mensagens, até dentro de casa, né? Então, está faltando mais deixar a tecnologia um pouquinho de lado, abraçar mais, olhar mais para o filho, conversar mais, entender o que seu filho gosta, saber que matéria que ele gosta mais na escola, quais os amigos que ele tem, qual é a comida que ele gosta mais, a cor que ele gosta mais, enfim, diálogo, gente. Diálogo é o melhor remédio dentro de casa. Eu sempre falo que quando nós temos amor e diálogo, essa união é infalível dentro de casa. Nossa, e então, você está te preocupando muito, falou dessa primeira droga, qual a outra? Eu soube de uma droga, eu vi, né? Algum vídeo, alguma coisa assim, está colocando no olho, né? Uma coloca na gengiva. São cristais, uma que coloca né? cristais, Isso, outra que coloca então, no absorvente íntimo. Tem drogas que são absorvidas pelas partes íntimas. Então, imagina, Nani, a gama de droga que a gente tem no mercado, né? E o quanto esses profissionais do crime organizado estão trabalhando para produzir essas drogas, né? Está destruindo, né? E está destruindo a nossa sociedade. Destruindo a sociedade, destruindo muita gente. Inclusive essa K9 que a gente vai falar. A Cracolândia aqui é desesperador, gente. Quem trabalha por lá, quem passa por lá, ninguém tem mais segurança, ninguém tem mais garantia. Na verdade, não era para ter deixado crescer, né, desse jeito. Hoje, do nível que está a Cracolândia de São Paulo, é algo que precisa de um trabalho árduo, 24 horas, a longo prazo, para tentar resolver. Vamos falar dessa K9 agora, que é assustador. Gente, você que é mãe, que é pai, que é irmã, ou que quer entender sobre o que está acontecendo, pode mandar sua pergunta, tem alguma dúvida, está com algum problema em casa também, você quer alguma explicação, 964450532, é o momento que a gente está com um especialista aqui em prevenção de drogas, para a gente falar. Não adianta a gente tentar encobrir, não adianta a gente tentar achar, não, na minha casa nada acontece, com meu filho nada acontece, com meu sobrinho nada acontece. Não, a gente tem que estar bem informado, a informação é tudo. Quando você tem informação, você já está um passo à frente. Essa K9, o que é a K9? Como que é essa droga? Essa droga da família K, né? Que começou com K2, parece K4. Computador, né, Nani? Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3. Então tem a K2, a K4 e a K9. Vamos lá. Essa droga começou nos anos 90. Um pesquisador americano começou a formular um medicamento sintético semelhante à cannabis medicinal. Então, a cannabis é a maconha. A maconha. Né? Ele começou a fazer, nos anos 90, algo sintético, ou seja, que não precisava da planta para fazer um medicamento à base de cannabis. Não deu certo, essa fórmula ficou esquecida. Nos anos 2000, essa fórmula caiu na mão do crime organizado, dos narcotraficantes. Eles viram que dava muita euforia, que dava alucinações, então eles pegaram essa fórmula e começaram a produzir isso nos Estados Unidos. Só para ter uma ideia, Nani, hoje nos Estados Unidos, essa K9, na verdade a K4, que é uma versão antiga, está entre as principais drogas mais consumidas hoje nos Estados Unidos. No Brasil, ela chegou lá por volta de 2015, 2016, quando a facção criminosa aqui de São Paulo pegou essa fórmula e começou a produzir essa droga exclusivamente para detentos, ou seja, essa droga ia para dentro dos presídios somente. E o que acontece quando Aí você deve estar perguntando, mas como que chegava essa droga dentro do presídio? Não adianta a gente ter hipocrisia também de dedos, mas entrou... Mas essa droga é líquida, Nani. Sabe como que ela chegava nos presídios? Através de cartas. Cartas. Por quê? Porque essa droga esborrifa no papel, o papel absorve essa droga, não elimina os seus componentes. Então eu escrevi a carta para um determinado detento que já esperava ela, que é da facção. Esse cara recebia essa carta, picava o papel em pedacinhos e vendia como se fosse LSD, só que os quadradinhos, e vendia dentro do presídio. A grande diferença é que, com o passar dos anos, os presos que adquiriram a dependência começaram a ir para a rua, por liberdade ou por condicional, enfim, foram para as ruas. E eles estavam dependentes dessa droga, então começaram a produzir essa droga para vender fora dos presídios também. Então, começou dentro dos presídios, foi para as ruas... E o que acontece com a pessoa, com o usuário? Só terminar... Né? Só para eu entender lá dentro, para saber dentro do presídio o que está acontecendo. Então, os efeitos dessa droga são alucinações, psicose,
síndrome de pânico, aquela pessoa que acha que tudo está se movimentando, que o tubarão está voando e vai pegar ele, enfim. Causava todos esses efeitos dentro da cadeia. Né? Mas aí, como eu disse, esses caras começaram a ficar dependentes, foram para a rua e houve a necessidade de abastecer esses caras nas ruas e aí virou essa febre que está hoje. Só para ter uma ideia, o que tem dentro desse líquido, dessa droga? Pesticidas, Nani. Pesticidas, ou seja, substâncias feitas para matar barata, rato, inseto. Tem ácido sulfúrico, tem gasolina, tem massa plástica de funilaria de carro. Então, imagina todas as substâncias compostas numa substância que você ingere isso. Né? O seu organismo vai absorver todas essas substâncias. Então, os efeitos que a gente vê hoje, o que gerou esse caos nas ruas hoje foi que na cadeia as cartas vinham uma vez por semana. Então, a droga era abastecida uma vez por semana. Quando foi para as ruas, o usuário consome todos os dias, né? E em várias vezes por dia. Aí causou esses efeitos colaterais que nem os narcotraficantes sabiam disso, né? Porque eles jogam a droga no mercado e dane-se, né? Se vai matar ou se vai causar mal, mas eles não importam. Muito preocupante essa droga, muito né? Preocupante Muito porque preocupante. O efeito de dependência dela é muito forte. A abstinência dela, ou seja, quando você fica sem a droga, é muito forte. Então, dá náuseas, depressão profunda, ansiedade altíssima. Então, a pessoa fica num estado quase que incontrolável do seu sistema nervoso central. E ela precisa da droga. João, coloca pra gente imagens aqui, só pra gente poder mostrar. Isso aqui é a... Então, essa já é a versão K9, já é a que K9 é comercializada nas ruas hoje. Parece maconha, né, Nani? Mas não é. Isso é um tabaco, são ervas. Eu até brinco, quem é adepto às religiões afro, parece ervas de defumação, mas não é. São ervas comuns, secas, até capim. Mas aí ele borrifa o líquido. É o líquido que é o problema. É o líquido que é a droga em si. Então, essa droga, eles misturam num cigarro, até num cigarro de maconha ou num tabaco normal, e fumam. E vai absorver essa substância que eu falei. Aí é o papelzinho, ó, já comercializado para a rua. Na cadeia, como eu disse, era carta. Gente, era deve escrito. ser... Eu fico tentando entender. Num papel desse, vários papeizinhos, olha quantas pessoas, para quantos você usuários. atinge. Quantas pessoas você vai atingir, Né? em um único papel. A grande vedete, esse já é o efeito da droga zumbi, ó, que é o K9. Né? Esse excesso de consumo leva essas pessoas a ficarem que nem zumbi mesmo. Eles rungem, eles ficam assim, em estados assim, deploráveis mesmo, né? Sub-humanos. Vejam que Olha isso. o sistema nervoso da pessoa, ele quase que atrofia, que fosse uma cãibra, né? Ele enrijece o corpo e a pessoa fica estática ali, parada, não se movimenta, não fala, olhos estalados. Ô, Milton, tem uma droga também, que eu já vi alguns vídeos, assustadora também, que está levando ao canibalismo também. É o que eu falei, né? Tem drogas assim... Meu Deus, assustador. Tem uma que chama crocodil. É essa mesmo. A crocodil, ela descama a pele resseca e você... a pele resseca de tal maneira que você consegue ver até o osso da pessoa. Fica seco, como se estivesse dessecando o corpo humano. E vejam os efeitos, né, na panturrilha, normalmente é na panturrilha e nos braços. Fica descamando que nem um crocodilo, por isso que chama crocodil. E tem essa também que eu vi que tá as pessoas atacando, mordendo, tentando canibalismo, atitudes canibais mesmo. Atitudes canibais, gente, na rua. Eu vi isso está chegando no Brasil. Eu vi nos Estados Unidos. Normalmente essas drogas chegam primeiro nos Estados Unidos, mas logo vem para cá, né? Hoje a febre nos Estados Unidos é o fentanil, que é um medicamento de anestesia, usado na medicina, mas eles estão injetando na veia, né, como se fosse droga injetável, cocaína, enfim, mas causa efeitos assim estrondosos, piores que o LSD, que êxtase, enfim. Meu Deus, e hoje, dentro aqui do Brasil, essa K9, como que está sendo a prevenção? Então, nossa, eu já sei que até assustador, né? Até preocupante demais. Essa droga é extremamente assustadora, de você ver o efeito da pessoa na rua, você fala, esse cara vai ter um infarto, esse cara vai morrer. Né? E realmente, com o passar do tempo, morre mesmo, porque a pessoa fica daquele jeito que a gente viu aqui nas imagens.
Então, essa evolução do K9 trouxe tantos problemas para a nossa sociedade que, inclusive, o crime organizado, olha só, Nani, quando a gente fala em crime organizado, baniu, né? o crime organizado está restringindo e quer tirar essa droga do mercado. Por quê? Porque com duas vezes está usando, está destruindo a pessoa, está perdendo os consumidores. Teve tanto vulto que a polícia está intensificando as ações, né, nas áreas que se vendia, né, outras drogas, então está atrapalhando o mercado deles, né? Então eles querem que tire essa droga do mercado, já tem ordem para banir essa droga do mercado, porque o mal que causa na sociedade está trazendo mais mal ao comércio deles. E me diga uma coisa, uma pessoa que está dependente dessa K9, como consegue limpar, sair dessa droga? Então, Nani, a K9 é uma droga tão nova que nem nós, os peritos da Polícia Civil, os cientistas, conseguiram ainda dissecar esse líquido para saber realmente o que tem ali dentro. Alguns peritos já falaram que tem anabolizantes, tem anestesia de cavalo, mas a gente não conseguiu ainda determinar a fórmula disso, porque cada um faz de um jeito. Então, é quase que impossível ainda, está em estudo ainda esses efeitos e como se livrar dessa dependência. Como eu disse, é muito forte. O simples fato de você experimentar um cigarrinho com K9, você já pode se tornar um dependente químico dela. E em grau alto já, né? Cria em um único cigarro uma dependência na fase experimental. Gente... Então, os usuários da Cracolândia que estão aderindo a essa droga... E aí, a Cracolândia? Essa droga já está lá dentro? Começou a difundir lá. Por quê? Porque os presos que iam para a rua, que eram já dependentes químicos, onde que eles iam buscar a droga? Na Cracolândia. É lá o reduto deles. E o K9 começou a ser muito difundido na Cracolândia. Então, usuários que já estavam com o corpo debilitado devido às ações do crack, partiram para o K9. Nossa, imagina a bomba que é dentro do organismo da pessoa. Já teve óbitos? Sim, já teve óbitos já, né? Essa droga é fatal, devido a essas substâncias. Veja, pesticida, você inalando, né, introduzindo no seu organismo pesticidas, então já teve óbitos, pessoas que têm convulsões depois desses estados zumbis, e se não for socorrida às pressas, vai a óbito. E aí, como que está o nosso governo, como que estão os nossos governantes? Porque é preocupante, sim, né? É preocupante. É mais uma droga perigosa, que a gente está sabendo disso. O que está sendo feito, polícia, hoje? A Polícia Civil do Estado de São Paulo está intensificando as ações de combate ao K9. Já identificamos um laboratório químico no Guarujá. Já foi preso 2 pessoas que fabricavam essa droga. Então, isso é importante, né? Nós pegarmos a raiz do problema. Não pegar o traficante também que está vendendo ela também é importante, mas a produção dessa droga é importantíssima. Então, ele estava num apartamento no Guarujá, em 2 quartos, produzindo a droga num laboratório caseiro. E isso já é um outro agravante. É isso que eu estou falando, porque se é uma droga tão perigosa, como que essas pessoas aí já estão tendo a receita, né, para fazer isso? A fórmula para fazer uma droga dessa? Porque são substâncias que tem no nosso mercado, né? Pesticida, anabolizantes, eles adquirem isso no mercado negro. Eles vão criando de repente, né, vai intensificando, vai... E essa apreensão das substâncias no laboratório e a prisão desse traficante, desse produtor, causou um impacto muito importante na produção do K9 aqui em São Paulo. Então, como eu disse, a polícia está intensificando as prisões e as ações de combate ao K9 devido a essa preocupação que causou, né? Não só o vulto da droga, mas as consequências dessa droga na sociedade. Milton, você como um especialista em prevenção e palestrante, hoje, você tem viajado muito palestrando, orientando, como que é hoje o seu principal foco? Nani, eu estou focando hoje na área da prevenção às drogas, nas empresas, porque as drogas hoje já invadiu todas as classes sociais, isso não vem você falar, não, onde eu moro não tem, porque tem. Então, hoje, só para ter uma ideia, Nani, 20% dos acidentes de trabalho acontecem devido ao uso de drogas dentro das empresas. Então, eu estou focando nas empresas e nas escolas para os pais. Muitas pessoas falam, Milton, você fala com os jovens? Sim, eu falo com o jovem, mas o jovem já sabe até primeiro que eu, né? Porque ele está na rua, ele está vivenciando aquilo e os pais não. Então, é muito importante nós levarmos essas informações para os pais.
e explorar essa atitude dos pais de vigiarem, de monitorar, de conversar com seus filhos. Certo, Milton, mas um pai, por exemplo, como que ele pode observar que alguma coisa... Claro que a gente sabe que alguma coisa está errada, mas assim, esses tipos de droga aí, essa K9 ou a K4, O MD. né, o MD, quais os sintomas, os sinais que começam no início? A K9 já é perigosa porque ela já vicia desde o primeiro, mas essas Existem outras... alguns aspectos que os pais podem notar nos filhos. Por exemplo, mudança de comportamento. Normalmente, o usuário de drogas desse tipo, e até de cocaína ou crack, começa a ficar muito irritado dentro de casa. Mais do que no normal, né, do adolescente. Então, ele briga muito com os irmãos, ele retruca com o pai e com a mãe, ele briga com os pais. Então, essa mudança de comportamento é um sinal. Queda no rendimento escolar é outro sinal. Mudança de amizades. Nós temos que observar, gente, com quem nossos filhos andam. Né? E os nossos pais, a gente tem um olhar clínico, né? A gente sabe o que está acontecendo no olhar, então a gente tem que expor e trabalhar mais essa ferramenta do olhar clínico. Então, mudança de amizades, aquelas crianças que iam em casa fazer trabalho escolar começam a se distanciar e começam a chegar outras pessoas. Trocar o dia pela noite, tomar muita água durante o dia e principalmente à noite, por causa da desidratação que eu disse, que essas drogas causam no organismo. E vai acontecendo, isso vai aumentando? Gradativamente, a tendência é sempre aumentar, né? Essa irritabilidade é, assim, notável. Quando dá uma overdose, por exemplo, dessa K9? Então, a overdose, o que é uma overdose? É quando o corpo, o nosso organismo, ele está acostumado a uma determinada dose, como um remédio, por exemplo. Você está acostumado a tomar um comprimido por dia. De repente, você toma 2 comprimidos por dia, você já sente, o organismo vai sentir essa dose. No caso das drogas, a overdose é quando o indivíduo ele toma uma dose excessiva da droga. Por exemplo, no caso da cocaína, que é muito comum a gente ouvir falar de overdose de cocaína, a cocaína é uma droga que não é receita, ela não é padrão. Então, cada lugar tem uma pureza diferente de cocaína. Então, às vezes, o cara vai viajar vou curtir uma balada em Goiânia, por exemplo. Lá, ele deu sorte que a droga que está vendida lá é mais pura, só que ele não sabe disso. E ele toma a mesma quantidade de droga, né? Só que ela é mais pura, ou seja, mais forte. Isso já é o suficiente para dar uma overdose. Então, a overdose é uma quantidade de droga alta ou que o nosso organismo não está acostumado. Mas e essa K9, para ter uma overdose dessa K9, ela já está levando, por exemplo, uma vez já está viciando, se você então está na dependência, você fumar 2 cigarros desse então... Como é tudo novo dessa K9, a gente está ainda estudando, mas existe uma estimativa, se você misturar lá aquele pó num cigarro e usar 3 a 4 vezes por dia, já é o suficiente para dar uma overdose. 3 a 4 vezes. Um cigarro aí, vai. Meu Deus, está preocupante, hein, Milton? É muito forte. Ô, Milton, como que está nas redes sociais para você ir para os lugares, para os estados todos aí para fazer essa palestra? Então, hoje a gente está fazendo palestra nas escolas e nas empresas em todo o Brasil. Pode entrar no meu site, no www.miltonmucini.com.br e nas redes sociais, palestrante Milton Mucini, vocês me acham lá e a gente está à disposição. Eu tenho isso paralelo ao trabalho policial. E é uma missão de vida, eu acho que a gente tem que informar os pais, porque esse é o site. Isso está muito preocupante. O que me preocupa mais não é nem o efeito das drogas, mas sim a distância entre pais e filhos. Isso me preocupa muito. Os pais hoje, mãe trabalha, o pai trabalha, todos com os afazeres, né? A tecnologia aumentou nossos afazeres, mas o dia ainda tem 24 horas, né? Então, às vezes, os pais deixam os filhos de lado. Então, é muito importante vocês, pais, se aproximarem dos seus filhos, monitorarem o que eles falam e fazem na internet. Controlar. A internet hoje, às vezes, os pais falam, graças a Deus que meu filho está no dentro quarto de casa, jogando. No quarto. Não. O perigo muito pode estar cuidado aí, né? com a internet, porque o perigo realmente pode estar ali. Aliás, está ali. Está ali o tempo todo, né, Milton? Tem uma mensagem, vamos lá, João Borges, libera aí. Está chegando mensagens. Estão assistindo a gente, coisa boa. E Nani, estamos em Cariacica, olha que legal. Assistindo o programa Wagner Zanon, Vinícius Nascimento, Everton Silva, um abraço. Cariacica, Espírito Santo, adoro Cariacica. Morei em Jacareípe aí, Praia do Canto. Amo, um beijo para todos do Espírito Santo. Coisa boa. Obrigada, gente, pelo carinho. Milton, qual a mensagem que hoje você deixa principalmente para a nossa sociedade um todo? Que a gente está falando com os pais, mas a droga está na rua. Né? A droga está nas ruas aí. E aí?
Você acha que, como que você acha que a gente vai conseguir vencer isso? Eu volto a falar, Nani, que a raiz de tudo isso, talvez do problema e também da solução, são os pais. Eu costumo falar nas palestras, amem os seus filhos, mas pratiquem esse amor diariamente, com diálogo, conversando. Ah, como que está lá na escola? Está tendo bullying, não está? Teve namorada, não teve? Enfim, conversem com seus filhos de N assuntos. Ensine eles educação financeira, ensine eles liderança, ensine eles para a vida, né? E confie, né? Aumente essa confiança, esses laços entre pais e filhos. Isso é muito importante, porque se acontecer alguma coisa na rua, ele sabe que em casa ele vai ter um suporte, ele vai ter como contar, né? Não vai ter medo de contar. Então, pratiquem esse amor diariamente, porque perigos a gente tem de todos os lados hoje, gente. É na internet, são as drogas, são tributos novos, profissões novas que estão surgindo. Veja a gama de assuntos que nós temos para conversar com os nossos filhos, em vez de ficar, talvez, em rede social, sei lá, enfim. Mas dediquem mais tempo aos seus filhos, amem os seus filhos e pratiquem esse amor diariamente. Obrigada, viu, Milton? Obrigada, eu que agradeço viu? mais uma vez. Mais uma vez, João Borges, na rede social dele, vamos seguindo. E para você aí das empresas, ou mesmo nas escolas e tudo, leva o Milton para palestrar. Ele faz um trabalho fantástico, tá aí o Instagram, é só seguir. E para você que está em casa, obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia, viu, gente? Um beijo no coração. Mandar um beijo pro Joelmir, meu amigo, que veio me visitar. Beijo, Jô. Tô aí no Brasil, 3 vezes para vocês, o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz para todo mundo, viu? Tchau, gente!